Bom, então, pode entrar. E aí? E aí, tudo bem? Vamos conversar então. Tá bom. Definitivamente, vamos conversar. É isso aí. Vamos conversar. Olá, amigos zumbideiros. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou um júnior, um portador de zumbido severo, que eu costumo chamar agora de zumbido super severo, porque realmente ele está num volume assim inédito. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, dê um like agora, porque você pode esquecer, e eu acho importante, né? Por todos os motivos, quanto mais like o vídeo tem, mais pode ser espalhado para as pessoas. E meu interesse de espalhar os meus vídeos é de que pessoas que sofrem possam ouvir um pouquinho as palavras de um outro sofredor e com isso ter um pouquinho de conforto, né? Essa é a ideia. Então dê um like, se não gostarem do vídeo, depois pode desistir do like e dar um dislike. O bom é ter essa informação para o YouTube de que o vídeo está sendo interessante, vamos dizer assim. Ou então não está sendo tão interessante, mas mesmo assim está havendo engajamento, né? E também inscrevam-se. Mas hoje eu vou falar sobre o sofrimento, né? É uma coisa, é um assunto muito, muito difícil, mas que às vezes a gente tem que falar. Porque muitas vezes a gente passamos os sofrimentos sozinho, muitas vezes também sem a compreensão daqueles que nos cercam, né? E então, com esse vídeo eu quero mostrar para as pessoas que sofrem de zumbido, principalmente de zumbido severo, ou mais do que severo, de que vocês não estão só. Vamos compartilhar essa dor para um confortar o outro. Por isso também eu gosto de interações aqui, né? Que vocês escrevam no chat suas opiniões, pergunte como que eu estou enfrentando. Eu não sou especialista estudado no assunto sobre saúde dos ouvidos, etc. Eu tenho um estudo na área de saúde, eu tenho formação, né, técnica na área de saúde de muitos anos, mas eu sou um estudioso no assunto porque eu sou um zumbideiro que de repente ficou um zumbideiro severo e cada vez mais eu quero passar para vocês as informações para a gente fazer esse compartilhamento. E hoje vou passar para vocês uma conversa que eu tive, que eu decidi ter comigo mesmo, como no início desse vídeo aqui. Vamos conversar, Júnior, sobre o sofrimento? Vamos lá. Eu estou sempre tentando me convencer de que não estou sofrendo de um mal tão perturbador. Mas tem vezes que eu tenho que dizer para mim mesmo que é melhor parar de dourar a pílula e reconhecer que não é fácil. Então eu quero conversar sobre o zumbido e o sofrimento e que de fato essa é uma conversa particular, né, que eu estou expondo aqui nesse vídeo como um desabafo. Mas não considerem como capitulação, eu não estou desistindo da habituação. A habituação é fundamental e se não fosse ela, provavelmente meu sofrimento estaria maior ainda. Meu caso é bem específico, ou não, né? Quer dizer, ele não é um caso mais comum, vamos dizer assim, onde a pessoa tem um zumbido que permanece na gravidade meio constante, a pessoa não tem uma perda auditiva que se agrava, ou o motivo do zumbido ele é um motivo que também não piora, né? E o meu caso piora gradativamente. Eu estou perdendo, eu acho que eu já perdi 50% da audição nesse ouvido. E quando eu tinha uma perda imperceptível, o zumbido começou. E depois que se agravou muito, o zumbido também ficou muito pior, né? Então, falando
de sofrimento, a Organização Mundial da Saúde elencou 3 condições que incomodam mais os seres humanos. Se fizerem a mesma pergunta, o que você acha que mais incomoda os seres humanos? Você pode imaginar que deve ser horrível uma pessoa viver com câncer terminal, por exemplo, ou uma doença muito grave e que faz a pessoa definhar dia a dia. Mas a verdade é que, por pior que você esteja, você pode estar sereno, tranquilo e sem dor, mesmo se tiver pressa a morrer. Inclusive, uma desilusão amorosa muito grande, ou a perda de alguém que a pessoa ama muito, ou um fracasso muito grande na vida profissional ou financeira, pode fazer uma pessoa suicidar, mesmo que ela esteja ainda jovem e saudável. Então não é só dores físicas, tem as questões das dores emocionais e psicológicas. E às vezes o zumbido ele também se transforma numa dor psicológica, porque realmente ele não é uma dor física, ele é um incômodo físico que pode se confundir com uma dor muitas vezes. Então a OMS elencou, na verdade, em primeiro lugar, a dor crônica. Em segundo lugar, a vertigem, a tontura constante. E em terceiro lugar, o zumbido. Mas com há gradações, você pode dizer que uma pessoa que tem uma dor crônica pode estar sofrendo muito menos que uma pessoa que tem um zumbido violento, como eu, por exemplo. Mas não vamos aqui criar uma competição do que é pior. Mas apenas dizer que realmente, assim como a dor crônica e a tontura, o zumbido são das coisas que mais incomodam a gente. E às vezes eu tenho que me convencer de que realmente eu vou me habituar, mas que realmente a dor é grande, afinal. Mas eu não esmoreço, eu não perco a fé, eu não perco a esperança, eu não perco vontade de lutar. E eu acho que eu já venci grandes batalhas. Eu acho que para mim mesmo, eu sou um exemplo de que pensar na habituação e lutar pela habituação funciona. Está funcionando de várias formas. Por exemplo, eu fui atrás de uma solução para o meu sono ser melhor, né? Eu comprei um CPAP, estou usando na hora de dormir. Procurem depois saber o que é. Eu falo sobre o CPAP no outro vídeo, no vídeo imediatamente anterior. E com isso eu estou gradativamente melhorando meu sono e gradativamente estou desmamando do remédio para dormir, que eu já tomo há 4 anos. E também começando a diminuir agora, que é um remédio para depressão leve, mas que eu nem preciso, o remédio, esse remédio eu não precisaria parar com ele, porque ele não é como um remédio para dormir, que não pode ser de uso contínuo. Ele pode ser de uso contínuo, mas eu estou diminuindo os miligramas, né? Eu estou tomando 100, estou diminuindo pela metade para 50 miligramas. Continuando falando do sofrimento, que é o zumbido, a gente tem que pensar que seria muito pior se a gente não estivesse lutando para a habitação. Eu tenho certeza que hoje eu estaria muito pior, eu teria um lixo. O zumbido me trouxe muitas coisas ruins no sentido de qualidade de vida, né? Onde, por exemplo, eu não consigo mais ler do jeito que eu lia antes. Eu lia muitos livros, eu sempre estava com um livro de cabeceira, lendo, e eu perdi bastante da capacidade de concentração. Então, um livro que passou a ser 3 vezes mais demorado a terminar.
Então, e eu não tenho muita vontade mais de ler por causa disso, porque acaba sendo uma atividade meio que difícil, né? Ler um livro. Que é para mim é uma atividade tão simples. No trabalho também eu tenho tido dificuldade de concentração, e às vezes eu tenho, em reuniões, eu tenho perdido a capacidade de ser tão claro nas reuniões, às vezes eu tenho dificuldade com as palavras, etc. Eu acho que tem muito a ver com o zumbido, apesar de ter também um pouco a ver, eu acho, com o uso desse remédio para dormir, que acaba causando alguns problemas que são temporários se você para de tomar o remédio. Aí isso volta, né? Pelo menos espero que volte, mas em teoria a sua memória volta a ficar melhor, não ficar como era, né? Apesar da idade também trazer alguns problemas. Mas, tirando o fato dessas coisas negativas terem acontecido na minha vida, eu acho que houve uma coisa positiva, que eu estou lutando sempre para ter uma boa saúde. Então eu faço exercício físico diário, eu caminho muito, eu me exercito bastante, procuro dormir o melhor possível, né? Apesar de eu não poder dormir muito, eu fico muitas vezes pior se eu passo de 7 horas, por exemplo, de sono. E também cuidando da minha saúde mesmo. Eu estou valorizando muito o cuidado com a saúde. Esse ano eu fiz muitos exames. Eu fiz ressonâncias magnéticas do meu corpo inteiro, praticamente. Eu fiz várias endoscopias, colonoscopia, ressonância do cérebro, ressonância do tronco, exames de sangue, muitos exames de sangue, ultrassom, etc. Eu descobri que eu tenho uma saúde muito boa, tirando por um colesterol um pouquinho acima, mas a minha saúde geral é muito boa. Mas fui impactado também, como já contei em outros vídeos, pela Covid. Eu, além desses problemas que o zumbido me trouxe, há um ano eu tive uma Covid, né, que me deixou com um sintoma que não vai embora, que é a fadiga. Eu fico fadigado muito fácil, muito rápido. Eu acordo, já não acordo mais com tanta disposição, eu já não tenho mais tanta disposição. Isso eu tenho falado para vocês. Então, a vida, na verdade, ela, principalmente no envelhecimento, né? Eu fiz 60 anos agora, tal. Algumas coisas da saúde vêm com o tempo, né? Com a idade, isso é natural. Mas aí tem o zumbido também para, né, agravar mais a situação psicológica, né? Mas é uma questão mais psicológica mesmo, que é o incômodo desse barulho constante. E eu estou lutando e eu acho que estou bem melhor, afinal de contas. Mas eu não posso tapar o sol com a peneira e falar, não, eu não sofro. Não, eu não me habituei 100%. Acho que ninguém com um zumbido tão alto como o meu chega a habituar 100%. Por isso eu falo que meu objetivo são os 90%. E eu acredito que vou chegar lá. Porque há histórias de pessoas com zumbidos muito violentos que chegaram lá. E não vou desistir nunca de lutar, nunca vou desistir. Eu levo uma vida confortável, eu levo uma vida boa com a família, amigos e filhos. E realmente o incômodo atrapalha, né? Como eu já falei muito aqui. Mas atrapalha na qualidade de vida, mas onde eu posso lutar para ter a qualidade de vida, eu viajo, eu faço as coisas. Isso é uma forma também de combater o zumbido, porque apesar do zumbido, você está procurando ter uma vida o mais normal possível. Então eu me considero um vencedor e eu acho que você também pode se sentir assim, apesar de não deixar de reconhecer que é duro, mas você pode, né? Você pode se sentir um vencedor. Eu vou terminar o vídeo também com mais um recado para vocês, que é, tudo bem, reconheça que é difícil, reconheça, mas não fique martelando isso na sua cabeça o tempo todo. Eu fiz esse vídeo falando do sofrimento para levar um pouco de conforto
para vocês não se sentirem sozinhos. Nós não sofremos sozinhos. São milhões de pessoas no mundo, mesmo com os zumbidos mais severos. Então, eu tenho certeza que, passe o tempo que tiver, eu vou continuar lutando e vou melhorar. Eu tenho certeza. Eu posso não chegar à melhora que eu quero, que eu falo que é ficar mais de 90% do tempo sem pensar no zumbido, né? Mas para cada dia que eu percebo que o incômodo reduziu, mesmo que seja um pouquinho assim, eu considero uma vitória. E mesmo se vier outras recaídas e eu voltar para trás, o importante é nunca parar de lutar. E só o fato de a gente conseguir levar essa vida com zumbido, por pior que seja, já é uma vitória. E conseguir levar da maneira mais normal possível, né? Com momentos felizes, com as pessoas que a gente ama, com nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes. O mundo, vivendo, fazendo todas as coisas, não desistindo, isso já é uma vitória muito grande. Então, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Peço que, se gostarem desse papo, deem um like, mas também podem dar o dislike e passem o vídeo para outras pessoas que estão sofrendo também, e não esqueçam de se inscrever se você ainda não se inscreveu. Então, tchau, meus amigos zumbideiros, e até a próxima.